E aí, algo que me surpreendeu nessa cidade fronteiriça é que quando a gente chegou lá, o cara falou assim, ó, vocês têm que passar os celulares de vocês, porque como vocês vão entrar via terrestre, o celular, até alguns quilômetros dentro da Coreia do Norte, ele ainda funciona. Então, eles vão tomar de vocês lá dentro, porque vai funcionar e eles não devolvem mais. Então a gente teve que deixar os nossos celulares na China. E a gente ficou chateado, porque a gente não sabia dessa informação. E a gente estava esperando produzir conteúdo com o celular lá dentro. Mesmo sem internet, depois ia postar, né? E aí, tanto que eu falei, nossa, como é que eu vou fazer agora? Porque normalmente eu e minha esposa produzimos conteúdo, a gente otimiza Na China não teve dois. nada disso. Porque a China é socialista, né? Tipo, mas ela não teve esses problemas de, por exemplo, você ter que devolver o celular, você Não, ter que... porque eles têm Era só um problema de bloqueios. internet, bloqueou a internet e acabou. Eles bloqueiam lá Facebook, bloqueiam várias redes sociais, Mas aí você Google, acessa um VPN lá. uma VPN já é. É um olho ali, como que é a expressão? Tudo vê. Não, aquela expressão que você olha, mas não olha. Olhar grosso, não é? Vista grossa. Vista grossa, é isso. Vista grossa. Cara, mesmo com todo esse controle, os turistas, ou no caso você ali, eram bem tratados? Ou Aí era que um tá, motivo? a gente paga uma grana para uma empresa, que é uma empresa chinesa e inglesa. E essa empresa contrata o guia norte-coreano para nos receber na fronteira. Então ele não vai junto. Tem um cara lá de dentro. Então ele falou, deixa o celular aqui, senão você vai perder. Aí quando a gente chegou lá, a gente atravessou de ônibus, chegou na Coreia do Norte, o guia já estava na porta do ônibus. Algo que me assustou quando eu entrei. No dia que a gente foi entrar, tinha tipo umas 150 pessoas entrando na Coreia do Norte. E das 150, 148 eram chineses e só eu e minha esposa de ocidental. Então não tinha ninguém de outras culturas, porque acho que japonês não entra lá, Coreia do Sul também não entra lá, só tinha chinês. Vocês eram gringos. Então nós éramos gringos. os únicos assim, gringos para eles, porque os chineses têm uma destacava, parceria né? com a Coreia do Norte, então para eles é até mais fácil de entrar. E quando a gente saiu do ônibus, o cara falou assim, ó, passa a câmera. Aí eu achei estranho, ele pegou a câmera, e aí como a gente queria produzir conteúdo dos dois, a gente levou a nossa câmera e alugou uma câmera na China. Falou, ó, cara, mas a gente precisa os dois produzir conteúdo, porque a gente quer produzir muito. Aí ele arrumou um chinês lá que alugou a câmera pra gente. E aí lá dentro, o cara pegou as duas câmeras, aí a gente passou no detector de metais, o cara olhou na sua mochila e tal, beleza. Aí quando passou lá na frente, quando a gente entrou dentro do ônibus de novo, aí o cara tava lá com as câmeras de novo. Aí eu falei assim, por que a câmera não passou? Aí ele falou assim, às vezes eles tomam a câmera, porque eles acham que você vai fazer documentário. Essa era uma câmera maior, então ele falou, às vezes os caras encrespam, por isso que eu passei, e depois se der problema para mim eu vou me virar. Aí, durante o caminho, como você entra terrestre, e é diferente de um trem ou de um voo, né? Você vê muito mais coisa. Então você vê pobreza, você vê um monte de gente lavando roupa no rio. Então você vê uma realidade de um país bem pobre mesmo. E aí a gente chega numa cidade, que é a cidade que a gente ficou, e eles fazem vários tours. Esses tours são bem esquisitos. Se puder, aqui é água. É água, mano. Esses tours são bem esquisitos, assim, porque parece que é tudo fake, sabe, cara? É muito estranho. Show de Truman o negócio. Parece muito, cara, porque show de parece que, Truman, tipo todo assim, mundo feliz. eles levam, vamos visitar a fábrica de cosméticos. Aí, mano, você chega na fábrica de cosméticos, mano, parece sei lá, parece um manicômio, assim, tudo branco, um bagulho muito estranho, umas coisas antigas, umas janelas antigas, parece uma cena de filme, assim, e aí uns norte-coreanos tudo vestidinho, arrumadinho, assim, e aí me parece que, tipo assim, cara, chegou o turista, liga tudo. Essa impressão que dá, entendeu? Tipo, liga tudo pra mostrar que tá funcionando, sabe? Dá muito essa impressão. Então, a gente visitou uma fábrica de cosméticos, visitou uma fábrica de, tipo, snacks, assim, né, de comidas específicas deles. Aí a gente foi numa escola. Nessa escola, tinha quadro dos três líderes, né, do pai, do filho e do neto, da dinastia Kim Jong. E aí, todo mundo que chega tem que se curvar diante da imagem.
Os chineses todos se curvam. Inclusive turistas? Todos os chineses turistas se curvavam. E eu achava muito estranho. E aí eu falei, vou ficar de boa aqui. Que turista, velho. Aí, o que acontece? Aí a gente foi tirar uma foto. Aí o cara já grilou com a gente, porque não pode cortar o pé, nem tem que ser uma foto inteira. O corpo inteiro. Não pode cortar nem um pedaço do quadro. Aí vamos assistir a apresentação. Aí na apresentação a gente toma um susto. Por quê? Cara, era um jardim de infância, de crianças de 3 a 6 anos. Todas elas vestidas com as roupas bem coloridas, com aparência bem antiga, assim, as roupas. E, cara, elas se apresentando, era um negócio assim, que eu nunca tinha visto. E eu trabalho com criança. Eu nunca tinha visto criança com aquela capacidade. Criança tocando bateria, mano, como se fosse numa banda. Tipo, sabe esses moleques prodígios que a gente vê na internet? Uhum. Então, assim, era uma série de crianças prodígio. Uma série, assim. E eu fiquei chocado. Falei, eu não acredito que existam crianças. Tipo, criança tocando acordeon, mano. Eu falei, caraca, velho, que é isso, mano? Acho que um músico da Federal no Brasil, formado com mestrado, então não toca desse jeito, cara. Não toca. Então, foi muito surpreendente, assim. E as professoras se apresentam também. Elas cantam umas óperas lá e tal. E aí eu fiquei muito chocado, porque eu falei assim, cara, eu sei. Tipo, a gente faz uns musicais lá na IP Alpha. E os musicais ficam muito massa, assim. Mas eu sei o trampo que dá. São 6 meses ensaiando muito. E não chega nem no nível dos caras lá, porque não é instrumento musical. Tipo, é fala, é cantoria e tal. Então, as crianças ficam muito top. Realmente, a capacidade da criança é enorme. Mas eu sei que para tocar daquele jeito, seria muito mais complexo, muito mais difícil. E aí eu fui perguntar, falei, cara, quanto tempo uma criança demora para fazer isso aí? Não, elas ensaiam todos os dias. Elas ensaiam todos os dias? Todos os dias. E quantas vezes elas se apresentam? Elas se apresentam 6 vezes por semana. Eu falei, elas fazem essa apresentação 6 vezes por semana? Ela falou, todos os dias nós temos turistas aqui, todos os dias elas fazem a apresentação. 2 turnos. As crianças trabalham. 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Porque é muito caro para você pagar para entrar na Coreia do Norte. Então elas são parte do programa turístico. E é chocante, cara. Porque assim, dá pra ver na cara da criança, velho, que aquilo ali é forçado. É claramente assim, ela não tá brincando, entendeu? Aquilo ali não é uma brincadeira. Um trabalho mesmo, escravo. É um trabalho escravo, cara. É um trampo assim. Agora, curiosidades bizarras, assim, tipo, eu comecei a sacar que todo mundo lá tem o broche dos líderes, todos eles. Aí eu falei assim, nossa, todo mundo tem o broche. Todo mundo é o broche com o rosto dos líderes da dinastia. É do pai, é do avô e do pai, né? O Kim Jong-un não tá na foto, só tá o avô e o pai. Aí eu falei assim, cara, todo mundo usa. Ele falou assim, quando completa 15 anos, e lá eles meio que comemoram o aniversário todos num dia só no ano, né? Então é um rolê meio bizarro. Tipo, todos vamos comemorar o aniversário do país. Total, velho. É meio bizarro. Distópico. Aí nesse dia todo mundo ganha, o aniversário de 15 anos, todo mundo ganha o broche. E aí, cara, todo dia que você vai trabalhar... Eles inseriram na cultura da vida da pessoa, mano. Aí, tipo, é como se você fosse adulto, entendeu? Agora você é adulto e você vai trabalhar. E aí, o que acontece? Todo mundo tem que usar o broche. Aí, mano, eu sei como é adolescente, né? 15 anos é adolescente. Aí eu falei assim, ô, mano... Eu não falei ô, mano, né? Falei, sir. Cara, alguém já deve ter perdido o broche. O que acontece? Aí ele, não, ninguém nunca perdeu o broche. Aí eu falei assim, não. Cara, 15 anos, cara. 15 anos tá informação fisiológica. É possível. Cara, você já deve saber de alguém. Conta pra mim, por favor. Quem já perdeu o broche? O que aconteceu? Aí ele, não, nunca. Não está mais aqui. Nunca aconteceu. Aí eu fiquei grilado, velho. Deve ser um perigo enorme perder esse broche, não é possível. Eu fiquei muito grilado. Aí eu perguntei das casas também. Falei, cara, e aí, onde vocês vivem? Ele falou assim, não, quando você casa, você sai da casa dos pais, e aí o governo te dá uma casa, que é igual de todo mundo, e ele te fornece a comida. Nós temos uma refeição boa por dia,
Então eles fazem uma refeição, tipo a nossa. Assim. É que o brasileiro também exagera, né? Até o americano faz uma refeição, né? Que o americano faz duas, né? Ele come bem de manhã e come bem à noite. E no almoço são snacks, né? A gente não toma um café tão reforçado, normalmente, o brasileiro. Só que aí no almoço e na janta nós pedreirão, irmão, né? Só cabota. Então lá eles fazem uma grande refeição no almoço e comem snacks no café da manhã e na janta, assim, quando tem. É o que eles explicaram. Eles querem mostrar que eles têm bastante, assim, mas a comida é muito apimentada. Enfim. Uma coisa bem curiosa também, que eu achei meio engraçado e bizarro, é que tinha esse guia nosso que ele era tipo parecia um robô. Ele fazia tudo dentro de um esquema, tipo assim, cara, é um ser humano que parece um robô. Se trocasse por um robô, pra mim ia parecer a mesma coisa, assim, porque o protocolo dele era perfeito, cara, perfeito, assim, tipo, eu já fui produtor de muitos eventos, já fui em muitos eventos, então eu sei o que é um protocolo bem feito, de você seguir um sombra, de você atender bem um artista. Então, foi surpreendente, porque o protocolo dele é muito melhor do que qualquer artista que eu já vi ser atendido, né? Tanto gringo quanto brasileiro. E, cara, ele quando saía, ele tinha uma estagiária que ficava junto com ele. Ele devia ter, tipo, uns 28 anos, sei lá. E ela devia ter, tipo, uns 19. Ele falava um inglês perfeito, porque eu contratei um guia com inglês. Ela não. Ela falava tudo embolado. Só que quando ele saía de perto para resolver alguma coisa, pra gente entrar na fábrica ou alguma coisa assim, mano, ela encostava na gente e ela começava a querer perguntar coisa pra gente. Socorro. Então ela saía total do rolê protocolar e ela perguntava quais são as roupas mais famosas lá de fora, qual é o ranking de marcas. Que doideira, E ela usava essa palavra, outside. Então, quais são as marcas qual o ranking de marcas lá fora? E aí eu ficava pensando assim, cara, ranking de marcas, irmão. Sei lá, existe isso? Eu não sei se existe. Deve existir, sei lá se existe alguma premiação. Se existir, não está no meu nicho, então não é interessante pra gente. A gente não fica sabendo dessas premiações, sei lá. Aí eu falei assim, sei lá, Chanel, Nike, sei lá. Eu falava qualquer coisa pra ela lá, pra ela ficar feliz, tá ligado? Pra eu poder ter alguma coisa pra responder, mas eu tipo, mano... Mas você tirou alguma coisa dela, assim? E aí outra coisa, não, eu fiquei um pouco preocupado de ficar... ruim, né? Porque é um país muito, tipo, que já deu ruim pra muitas pessoas, entendeu? Tipo, teve um americano, não sei se vocês lembram dessa história, mas um americano que... lá tem muitos cartazes políticos, né, da dinastia e tal, e o americano só pegou enrolou e enfiou dentro da mochila. Cara, esse americano, ele ficou preso, e aí os Estados Unidos ficou tentando negociar para liberar esse cara. Tipo, uma briga diplomática. Porque ele era tipo um garoto de, sei lá, 19, 20 anos. E aí, cara, depois de meses, assim, os Estados Unidos conseguiu a liberação, e a Coreia do Norte devolveu ele vegetando para os Estados Unidos. Então, tipo, foi meio bizarro. E aí a Coreia do Norte alega que ele que teve alguma parada e tal. Mas assim, cara. mas assim, é muito bizarro, porque é um cara completamente saudável, entendeu? Então, eu fiquei pisando em ovos, assim, eu não fiquei fazendo nada, tipo, rolou uma enchente lá, tava rolando um tufão na Coreia do Sul, e que meio que avançou para onde a gente estava. Então alagou várias ruas da onde a gente estava. E eu queria filmar, né, mano? A galera passando com a bike, assim, segurando, assim. E eu querendo filmar, e o cara não deixou eu filmar nada, assim. Nada do que era trágico ele deixou filmar. Nada. Nada do que era pobreza, nada do que era trágico. Ele só deixava filmar porque era legal, assim. E que nem era tão legal. Pra nós era como se, tipo, fosse década de 90, 80, assim. A impressão é, tipo, tudo muito antigo, sabe? Tudo parece que parou no tempo. E aí, o que acontece? Eu brinquei com ele na hora. Falei assim, mano, você ia lá em São Paulo toda hora, irmão. De boa, mano. Nós estamos igual, brother. O cara nunca assistiu a Band ali no final da tarde. Pô, velho, deixa o Brateira falar disso aí, você vai ver o negócio. Então, tudo isso foi muito... Aí ela perguntou de ranking de perfume. Ela perguntava as comidas pra minha esposa. Então, eu percebi que quando ele saía de perto, o protocolo quebrava, assim. E aí eu não queria avançar, porque
Cara, é um país que você fica meio... Dá um negocinho. Mas não é o país mais fechado do mundo. Qual seria o mais fechado? Aí é uma boa, né? Não é o país mais fechado do mundo. E a maioria das pessoas não sabe disso. Ele é o país mais fechado do mundo para quem está dentro dele. Ele não é o país mais fechado do mundo para quem está fora dele. Então, não é loucura falar que eu entrei na Coreia do Norte. Religião lá não tem... Você ficou sabendo de alguma... Então, religião não tem lá, né? O que acontece? Até a década de 50, assim como na Coreia do Sul, o presbiterianismo era muito forte, né? Lá na Coreia do Norte. E aí o que acontece? Com a dinastia, eles passaram a ser os deuses das pessoas. Tanto que eles compram flores e eles tentaram vender flores pra gente pra jogar pra estátua. E aí eu não quis comprar. Não é porque você não vai comprar. E todos os chineses compram rosas e jogam no pé da estátua como símbolo de adoração à dinastia. Eu falei, não, pra mim não faz sentido. E é bizarro, né, cara? Você pensar que eu fui em 2019. 2019 você tinha, tipo, a história de Nabucodonosor acontecendo, tá ligado? Tipo assim, mano, se não ajoelha... E aí, tipo, os norte-coreanos se ajoelham. Então, tipo assim, cara, é bizarro. Cara, mano, Nabucodonosor, Babilônia rolando 2019, irmão. Que é isso, cara? Que isso? Não dá pra acreditar, cara. Não dá pra acreditar na lavagem cerebral que rola ali dentro, cara. É inacreditável. É um dos países mais curiosos, né? Que você deve ter passado, né? É muito curioso. Agora, em termos de você conseguir entrar, tem 2 países que são mais fechados e que são mais difíceis de entrar. Que são Eritreia, na África, no chifre da África, ali perto da Somália, e o Turcomenistão, na Ásia Central. Então, são 2 países com ditadores e que eles são extremamente fechados para o turismo. Tem um terceiro, que ele também é muito difícil, mas é por uma questão de que o cara tenta segurar para que o turismo não seja algo muito forte, que é o Butão, que é um país de 800 mil pessoas, país onde as pessoas vivem numa natureza absurda, são muito veganas, tomam muito chá e têm uma longevidade muito grande de vida. Então o cara que governa lá tenta não deixar empresas entrarem. Então eles vivem meio que num rolê meio Éden, assim, sabe? Tipo, muito natureba, sabe? A gente não sabe nada mesmo. Né? Então, e é bem montanhoso, cheio de plantas e tal. Então, esses 3 países são um pouco complexos de entrar. Esse foi o corte do Vila Talk Podcast. Se você curtiu, não esquece de compartilhar com seus amigos. E lógico, se você tiver um tempo, passa lá no canal do Vila Talk Podcast para curtir esse conteúdo completo. Valeu!